Bom dia a todos e a todas. É com enorme satisfação que damos as boas-vindas ao nosso webinar FIECO Campus, uma iniciativa integrada nas atividades da Rede de Sustentabilidade das Instituições de Ensino Superior nos países e regiões da língua portuguesa, promovida pela FORES. Este é o encontro que acontece no Dia Mundial do Ambiente, uma data simbólica e estratégica para refletirmos sobre o papel das instituições de ensino superior na promoção da sustentabilidade. O evento hoje é organizado pelo Grupo de Trabalho Comunidades e Rede da FORES e tem como objetivo apresentar e discutir o programa FIECO Campus, uma iniciativa internacional da Foundation for Environment Education, que já reúne mais de 200 instituições de 19 países. A nossa sessão está estruturada em 4 momentos principais. A sessão de abertura institucional, com a intervenção do presidente da direção da FORES, palestra principal a cargo da coordenadora nacional do programa em Portugal, comentários de 2 distintas personalidades da academia portuguesa, espaço aberto para perguntas e respostas com participação ao público. Sem mais demoras, convido a tomar a palavra o professor Marcelo Ximenes Aguiar Bezerril, presidente da direção da FORES e coordenador da Rede de Sustentabilidade, para uma abertura institucional deste webinar. Seja bem-vindo, professor. Tenha bondade. Bom, muito obrigado, Jennifer. Muito bom dia. Como sempre aqui nesse espaço, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estão. Nós aqui no Brasil, bem cedo, falo aqui de Brasília, Universidade de Brasília, e queria apenas fazer uma saudação a vocês. Esse é um momento muito importante. Essa rede foi lançada em 2023, vem se estruturando, e agora nós começamos. Bom, já fazemos várias coisas, mas esse formalmente é o primeiro webinar organizado. Então, aos que estão acessando esse nosso espaço por meio deste evento, eu queria só esclarecer, isso é uma rede estruturada. Hoje nós temos 35 instituições de ensino superior que são associadas, representando 8 países de língua portuguesa, mais Macau. Está estruturado hoje em 3 grupos de trabalho, enfim, comunidades e redes, que é este grupo que promove esse evento, currículo e formação e avaliação e comunicação. Então, eu queria muito cumprimentar esse grupo, e nos nomes do Vitor Manteigas, da Julieta Azevedo e da Jennifer Souza, e também do Antônio Gomes Martins, que compõem, e outros colegas que compõem este grupo de trabalho, cumprimentar todos os demais que têm viabilizado, né, esse sonho desse espaço de construção no mundo lusófono, da discussão da sustentabilidade, enfim, no ensino superior. Finalmente, eu dizer que eu vou colocar depois aqui no chat tanto o link do sítio da nossa rede, como o e-mail de contato, enfim, como outros contatos possíveis. A Forges, para quem também está se aproximando pela rede e não conhece a associação, a Forges é o Fórum da Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa. Foi criado em 2011 e trabalha, entre outras coisas, com várias grupos, na verdade, de trabalho, de pesquisa, em vários temas: qualidade do ensino superior, inovação pedagógica, o contexto emergente e a sustentabilidade, que foi o local onde foi sendo gestada essa rede. Então, é uma associação também bastante diversa, com muitas possibilidades. Nós fazemos conferências anuais. Esse ano faremos a conferência em novembro no Timor-Leste, em Dili. Vou também colocar um link para o acesso ao envio de trabalhos, tanto para participação presencial quanto online. Está ainda aberto o envio, nós fizemos a última prorrogação. Enfim, nesse Dia do Meio Ambiente, muito contente com esse nosso
nessa nossa atividade. Esse tema é fundamental. Agradeço também em nome da rede, da Forges, a professora Margarida Gomes, pela oportunidade que vai nos brindar aqui com essa partilha, dessa discussão fundamental, né, dos ecocampos. Enfim, desejar um excelente webinar a todos, e os que estão aqui hoje assistindo e os que virão assistir pelo YouTube. Um abraço e uma ótima sessão. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo Bezerril, pelas palavras. Nos recorda a importância do compromisso coletivo da rede da FORS e com a sustentabilidade, com a transformação ambiental positiva no ensino superior lusófono. Passaremos agora a palavra à nossa palestrante principal sobre a sessão da nossa webinar. Temos o prazer de contar com a ilustre presença da professora Maria Margarida de Carvalho Gomes, coordenadora nacional do programa FIE Ecocampus em Portugal e coordenadora desde 2000 na Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação. A professora Margarida é licenciada em Geografia e tem vasta experiência em educação ambiental, sendo responsável por programas como Ecoescolas, Jovens Repórter para o Ambiente e o projeto Eco21. Formadora certificada e autora de materiais didáticos, foi distinguida em concursos e prémios como o Ideias Verdes e o Terras Femes, pelo seu trabalho inovador e comprometido com a educação para a sustentabilidade. Sem mais delongas, professora Margarida, seja muito bem-vinda ao nosso webinar. A palavra é sua. Muito obrigada em primeiro lugar pelo convite e pelo vosso interesse nos nossos programas. Portanto, eu estou aqui para falar um pouco do que é o Ecocampus, ou como é que se tem desenvolvido o Ecocampus em Portugal. Como sabem, o Ecocampus é um programa internacional e por isso nós vamos também fazer este enquadramento para perceber como é que ele foi surgindo e como é que ele se tem afirmado nos últimos anos. O enquadramento tem que começar obrigatoriamente pela FI, portanto a Fundação para a Educação Ambiental, que é uma família de ONGs de ambiente em todo o mundo atualmente, com mais de 100 membros, que trabalha vários programas. O mais conhecido talvez seja o Bandeira Azul nas zonas, nas praias, o Green Key para unidades hoteleiras, o Learning About Forest, que nós não temos em Portugal, é o único que não temos, e também o Ecoescolas, o Ecocampus e os Jovens Repórteres para o Ambiente. Portanto, estes programas são desenvolvidos em todos os países onde há ONGs associadas da FI com a mesma metodologia e seguindo os princípios da metodologia de cada programa, e a ABAI cá está, portanto é uma das ONGs, é a que representa a FI em Portugal e que tem vindo a desenvolver esses programas desde 1990, que foi quando começou o primeiro com a Bandeira Azul. Portanto, temos programas que estão ligados ao turismo, como a Bandeira Azul, o Green Key, outros que estão ligados a instituições escolares de vários níveis de ensino, desde o infantil ao superior e até ensino não formal, como universidades de terceira idade, por exemplo, e depois temos ainda um conjunto de programas ligados às autarquias, municípios e freguesias, que já foram criados pela ABAI. Em termos históricos, o programa a ABAI nasce em 1990 para desenvolver o programa Bandeira Azul, que começa logo nessa altura. As ecoescolas surgem a partir de 1996, na sequência da Conferência do Rio, do Eco 92, e depois, porque utilizam a mesma metodologia da Agenda 21 local, que foi, portanto, pela primeira vez discutida e falada nessa conferência. Foi isso que inspirou as ecoescolas e também o Ecocampus, que é, no fundo, um upgrade do Ecoescolas para o ensino superior. Nós começámos em Portugal a desenvolver ecoescolas e ecocampus em 96, portanto estamos quase a fazer 30 anos destes programas em Portugal e, entretanto, foram surgindo, portanto, o Eco21 para distinguir municípios, incentivar as políticas municipais mais sustentáveis, o Green Key para o turismo e o Ecofreguesias para as autarquias a um nível mais próximo das pessoas, que é a freguesia.
portanto, temos acompanhado os movimentos. Estes últimos programas surgem já ligados à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A própria FI, possui uma estratégia assenta em 3 pilares que, portanto, é vertida em todos os programas. Esses 3 pilares são, no fundo, os grandes temas da sustentabilidade, não é? Portanto, reduzir a poluição, agir pelo clima e proteger a biodiversidade, e é também alinhado nesta estratégia que se desenvolvem os vários programas da ABAE. Portanto, a visão é estimular o conhecimento, a formação, a educação, portanto, a mudança, e orientar para a ação é o principal desígnio. Portanto, o que se pretende é mesmo que o diverso público-alvo mude comportamentos, se envolva, participe, se comprometa com a sustentabilidade. É esse o principal objetivo de todos os programas. E depois tem uma componente do reconhecimento, né? A abordagem pela positiva, a reconhecer o que está bem feito, e daí a questão das bandeiras e dos galardões, e da necessidade de uma avaliação para existir esse reconhecimento. A metodologia Ecoescolas e Ecocampos, diria que tem várias dimensões. Uma muito importante tem a ver com a questão da cidadania, da alteração de comportamentos, termos estudantes e cidadãos mais responsáveis. Nesta questão dos comportamentos e da educação, podemos dizer que ela integra várias educações transversais, como a educação para o consumo, para o desenvolvimento, para a saúde, para o risco, etc. A nível da gestão ambiental, que é outra componente dos programas Ecoescolas e Ecocampos, o grande objetivo é, de facto, uma mais eficaz gestão dos espaços e recursos existentes nas instituições, neste caso do ensino superior, e, portanto, uma gestão melhor da energia, da água, da mobilidade, dos resíduos, e uma maior coerência nessas políticas. Gosto de dizer que Ecoescolas é ser empreendedor, portanto, é subir na escala da literacia ambiental, do sensibilizar. Portanto, queremos muito mais do que sensibilizar, queremos que as pessoas mudem, possam agir, possam participar e se possam envolver. Portanto, isso passa muito também pelo desenvolvimento de projetos concretos nas várias instituições. Outra dimensão tem a ver com a promoção das competências ditas do século XXI, não é? Portanto, as ditas também soft skills, que com os vários momentos da metodologia Ecoescolas, portanto, são reforçadas desde o pensamento crítico, à colaboração, à comunicação, portanto, à flexibilidade, à liderança, etc. Em termos de temas de trabalho, são trabalhados todos os temas, mas há alguns que são obrigatórios para depois existir o reconhecimento anual. Portanto, a água, resíduos e energia, porque tem a ver com o espaço físico do campus, portanto, com a gestão, não é, destes recursos no edifício e no campus. Depois, anualmente, selecionamos um tema do ano, que este ano pode ser escolhido dentro destes 3, espaços exteriores, ação climática e biodiversidade. Portanto, as instituições que participam escolhem o que é que têm mais interesse em trabalhar, e depois podem trabalhar tudo o resto, chamamos os temas complementares. Tudo cabe, tudo tem a ver com sustentabilidade, e, portanto, tudo cabe aqui neste trabalho das Ecoescolas e dos Ecocampos. A cidadania é o tema transversal a todos eles, e, para além disso, temos então estes 3 temas este ano a que demos mais atenção e que foram reforçados também com projetos que lançámos à rede. O espaço exterior é super importante, porque quando se entra numa instituição que está no programa, tem que se perceber, tem que se sentir isso, o espaço exterior tem que estar cuidado, e pode ser um recurso educativo também. A questão da biodiversidade, porque estamos a viver a década do restauro dos ecossistemas, e depois a ação climática, que é um tema transversal e que integra muitos outros, e obviamente cada vez mais importante. O que une todas as escolas do mundo, todas as instituições de ensino superior que estão neste processo, é o que chamamos a metodologia dos 7 passos. Estes 7 passos eu vou detalhar à frente, mas, portanto, o que une, e, portanto, o que todos chegam em termos de implementação
do programa. Vou começar pelo primeiro, que é o Conselho Ecoescolas ou Ecocampus. É no fundo uma reunião onde se reúnem estudantes, muito importante a presença de estudantes, mas principalmente também docentes, não docentes, todos os que podem ser envolvidos neste processo. É a força motriz, é onde se decide, é onde se planeia, é onde se avalia o que se faz na instituição, monitoriza, discute-se as ações que são prioritárias, garante-se a comunicação para toda a instituição, tem reuniões regulares. É também aí que se decide se devem candidatar à bandeira verde e deve ter, efetivamente, os estudantes em maioria. Temos aqui alguns exemplos de algumas das reuniões. Peço desculpa, a Escola Superior de Tecnologias da Saúde vai aparecer muitas vezes. Não é por estar aqui o Vítor, mas é porque tem um trabalho já também de vários anos, e não só, também a de Tecnologia de Saúde de Coimbra e a de Lisboa. E aqui temos um exemplo de uma reunião do Conselho Ecoescolas. Temos aqui um outro exemplo no Instituto Politécnico de Tomar. Tem ali também o regulamento do Conselho, portanto, muitas instituições já fizeram este regulamento interno, que é uma boa prática para se perceber como é que são tomadas as decisões, o número de reuniões, quem participa, etc. O segundo ponto daqueles 7 passos será, então, a auditoria ambiental, que é, no fundo, um levantamento de problemas. Tem 2 componentes, uma componente que analisa comportamentos e outra que analisa a gestão do espaço físico, dos edifícios, do campus. Essa auditoria ambiental deve ser o ponto de partida, portanto, os problemas detectados devem ser depois atacados, digamos assim, no plano de ação, deve clarificar sobre o que é mais importante em cada ano. Portanto, o plano de ação, que é o passo seguinte, é anual. Cada ano temos de decidir, não podemos fazer tudo, temos de decidir o que fica elencado em cada ano, e a auditoria ajuda nisso, a perceber onde são os principais pontos fracos, os temas que devem ser mais trabalhados anualmente, e também deve, na parte dos comportamentos, que é o inquérito comportamental, deve envolver o maior número de estudantes e também há quem inclua também docentes e não docentes neste processo. Temos aqui um exemplo que tem a ver com o levantamento, portanto, é detectar uma situação de partida, neste caso sobre as árvores existentes no espaço exterior, e temos aqui um outro exemplo de um inquérito que até esteve integrado num projeto e que tem a ver com a forma como a questão da energia é trabalhada, como é que se pode fazer uma instituição mais amiga do ambiente, e portanto são feitas várias questões aos estudantes para eles darem a sua opinião. O plano de ação, que é o passo número 3, é de facto o guia, é o guião, se quisermos, de todo o trabalho anual, deve integrar portanto, os programas também e o que é trabalhado nos currículos das várias cadeiras, das várias disciplinas, das várias unidades curriculares que estejam a ser trabalhadas na instituição. É um plano anual e é onde estão expressas o que a instituição vai fazer, mas é feito por cada instituição. Portanto, cada um deve priorizar as ações que são mais importantes em cada ano, enviam para nós, portanto, este elencar de atividades, especialmente em relação aos temas do ano, e depois deve ser planeado tendo em atenção que os objetivos sejam atingíveis, smart, não é? Portanto, que possam ser atingidos no final do ano. Portanto, não vale a pena fazer planos de ação gigantes e depois não são concretizáveis. E no plano de ação deve-se ter atenção o diagnóstico, portanto, os objetivos e metas a atingir, os intervenientes, os indicadores de avaliação, os instrumentos, entre outros elementos. Portanto, é um documento guia, digamos assim, de todo o trabalho, onde estão expressas as ações, as atividades que vão ser realizadas. Temos aqui alguns exemplos, portanto, por exemplo, uma campanha de recolha de papel por alimentos, aqui, portanto, a questão da garrafa para a utilização da água da torneira, energias renováveis, ou aqui, por exemplo, uma recuperação de bancos para o espaço exterior, aqui no questão do Politécnico de Porto Alegre. Portanto, algumas atividades que fazem parte do plano de ação de várias instituições, por exemplo, aqui o fornecimento de fruta na instituição, no Politécnico de Tomar, ações sobre biodiversidade, aqui uma ação
Politécnico de Coimbra, sobre mobilidade sustentável. Portanto, são tudo exemplos das tais ações que estão expressas no plano de ação. O outro ponto tem a ver com a integração curricular, portanto, de que forma é que as várias unidades podem contribuir para as atividades, e deve ser feito este link, é muitíssimo importante. As atividades têm que estar integradas no currículo, todos podem contribuir para esta integração no currículo. Nós temos aqui alguns exemplos, este da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra, que é a proposta da criação de um curso, portanto, de uma pós-graduação em Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Portanto, é um bom exemplo de como é que este processo Ecoescolas, Ecocampus trabalha aqui as questões do currículo. Temos aqui um outro exemplo do Politécnico de Tomar, onde são também, portanto, os vários cursos e licenciaturas, estão aqui a fazer uma análise dos ODS e da maneira como estão a trabalhar os ODS nas várias unidades. E também em projetos de investigação, que são muito importantes no caso do ensino superior, portanto, como é que esses projetos de investigação estão a contribuir também para as questões da sustentabilidade nas instituições. O outro ponto tem a ver com o acompanhamento das ações, portanto, as ações não são só planeadas, são também acompanhadas, muitas são contínuas, não é? Portanto, há ações que são pontuais, como, por exemplo, uma saída, mas há ações contínuas, como, por exemplo, a separação dos resíduos, o incentivo à redução da água, etc. E, nesse caso, têm que ser monitorizadas ao conceito da brigada. Em algumas instituições criam grupos de estudantes com determinadas funções, em determinadas monitorizações. Cada ação tem uma meta, tem indicadores de avaliação e, portanto, é nesse sentido que é feita a monitorização das ações, que deve ter como protagonistas os estudantes. Aliás, o protagonismo dos estudantes é sempre recomendado em todos os passos, em todos os momentos, em especial no ensino superior, onde tem mais capacidades e competências para o fazer. Temos aqui alguns exemplos de monitorizações, aqui sobre a questão do desperdício alimentar na cantina, portanto, verificar se há desperdício, não há, portanto, incentivar a que não se desperdicem alimentos. E aqui um outro exemplo que é a monitorização dos consumos, portanto, ver como é que evoluiu o consumo energético e o que é que poderá estar por trás destas oscilações. O ponto 6 tem a ver com informar e envolver, portanto, tem a ver com a comunicação daquilo que se faz, quer em termos internos, quer em termos da comunidade. A comunidade próxima e a comunidade virtual, portanto, atualmente com os meios, todos os meios aqui podem ser utilizados. Um dos aspectos que são recomendados é que existam momentos como o dia Ecoescolas, dia Ecocampus, ou a semana, há quem faça a Semana da Sustentabilidade. Portanto, esta deve trazer as ideias de dentro para fora da instituição, envolver escolas de outros níveis de ensino, envolver a comunidade, outras associações e realizar atividades, portanto, nesses momentos. E também a comunicação contínua, não é? Portanto, em placares, boletins, redes sociais, etc. Recomendamos que se celebre pelo menos um dia Ecoescolas, Ecocampus e que se utilizem os logotipos na comunicação. Temos aqui alguns exemplos de comunicação, por exemplo, o Instagram, aqui, por acaso isto está errado, isto é de Setúbal, não é de Coimbra, aqui peço perdão pela gafe, mas é um exemplo do meio digital, portanto, onde são divulgadas as atividades, neste caso estava mesmo a anunciar uma semana, aqui um caso do meio físico, portanto, placares na instituição, onde são divulgadas as atividades. Aqui o exemplo de um programa de uma semana, portanto, uma semana inteira de atividades para celebrar o ambiente. Aqui também um exemplo de intervenção na comunidade, ao mesmo tempo é uma atividade do Plano de Ação, um grupo de instituições associadas ao Politécnico de Lisboa que fez uma ação de limpeza e que se juntou com esse objetivo, também integrando a comunidade próxima, a junta de freguesia. Por último, temos então o Ecocódigo. O Ecocódigo é um elencar de princípios que têm a ver com o código de conduta na instituição e a nível individual. Portanto, é um compromisso onde estão expressos os compromissos que são assumidos, como, por exemplo, a redução
do consumo de água, diminuição da pegada carbónica. Este ecocódigo pode ser comunicado de muitas formas para a comunidade, quer interna, quer externamente, por exemplo, através de ecrãs, através de cartazes, de posters, ou mesmo só no site da instituição. Foi ganhando hábito fazer-se postas ecocódigo, porque é uma boa forma de comunicar estes princípios, que é o que eu vos vou mostrar a seguir, mas não é obrigatório fazer póster, mas sim, portanto, exibir o ecocódigo e comunicá-lo internamente em toda a instituição e revê-lo anualmente. Portanto, esse ecocódigo deve ser revisto anualmente. Temos aqui alguns exemplos de ecocódigos que, portanto, mostram alguns princípios em que as instituições se comprometem, promover a mobilidade sustentável, por exemplo, promover a economia circular, etc. Portanto, são exemplos de como é que se pode passar esta mensagem do compromisso de toda a instituição a nível individual e a nível coletivo com a questão da sustentabilidade. Portanto, estes 7 passos que eu acabei de escrever são, de facto, a base, a estrutura do programa, quer Ecoescolas, quer Ecocampos. Obviamente que a implementação é adaptada aos graus de ensino e à idade dos estudantes. As atividades têm que ser, obviamente, adaptadas e a própria dinâmica sofre ajustes no ensino superior. Mas a base são sempre os 7 passos. Isto permite o envolvimento numa abordagem inclusiva, liderada por estudantes, orientada para a ação, pretende desenvolver, então, uma educação de qualidade e pretende envolver docentes e não docentes e também, mais do que a instituição, a comunidade envolvente. Em Portugal, após um ano de implementação do programa Ecoescolas, em qualquer grau de ensino, portanto, a instituição pode se candidatar ao reconhecimento desse trabalho anual, que é feito através da bandeira verde Ecoescolas, e os critérios são ter cumprido os 7 passos da metodologia, trabalhar os temas que eu referi e concretizar pelo menos 2/3 do plano de ação que faz no início do ano. Depois de ter experiência de implementação demonstrada do programa Ecoescolas, há aqui uma nova candidatura que pode ser feita, que é o reconhecimento enquanto ecocampos. Em Portugal funciona assim, só podem ser ecocampos depois de já terem alguma experiência, nomeadamente pelo menos 2 anos de implementação da metodologia. Como o campus também tem a ver com o espaço físico, então esta candidatura deve envolver as várias instituições do campus, se não todas, pelo menos a maioria, 75%, e há uma candidatura específica para este reconhecimento suplementar enquanto ecocampus, que é um reconhecimento com a validade de 3 anos. Esta candidatura específica tem a ver com um compromisso futuro em relação à Agenda 2030, como já vou explicar, mas avalia também o trabalho que foi desenvolvido nos últimos 2, 3 anos, portanto, como é que a instituição foi trabalhando estas questões da cidadania, da sustentabilidade, da implementação dos 7 passos, que estratégia tem para os próximos 3 anos futuros e como é que está o campus, portanto, se o campus tem qualidade ambiental, está bem gerido ou não. Isto são os elementos que são analisados. Se o campus só tiver uma instituição é fácil, essa instituição candidata-se. Os campos com mais do que uma instituição às vezes têm mais dificuldades, mas aqui o conceito é que se é campus, o campus tem de facto que estar envolvido, aqui terão que envolver as várias instituições, às vezes a dificuldade às vezes são até de organismos diferentes e às vezes isso cria de facto uma dificuldade, mas é o conceito que está em implementação. Então, como eu já disse, um dos critérios é o modo como implementam os 7 passos, outro é a elaboração de uma estratégia futura, há 3 anos, a médio prazo, tem que estar ligado aos ODS, como é que as várias atividades se articulam, e depois o outro critério é a existência das práticas implementadas no campus em termos de sustentabilidade. O que é que nós fazemos? Fazemos uma análise documental da candidatura, quer da candidatura Ecocampus, quer do que foi feito para trás, nos últimos 2, 3 anos. Fazemos uma visita presencial,
portanto, onde, com uma grelha de indicadores, verificamos uma série de aspectos, nomeadamente em termos de gestão ambiental, mas também a maneira como as instituições trabalham, e depois é elaborado um relatório que é enviado para os responsáveis do programa, com os principais pontos fortes e pontos a melhorar na janela temporal dos 3 anos que englobam a candidatura. Se é galardoado, o campus recebe uma placa e a bandeira que passam a receber as instituições do campus tem a designação Ecocampus, até aí seria Ecoescolas. E tem uma placa que simboliza, portanto, esse compromisso de todo o campus. A candidatura em si, então, analisa com um peso de 50%, como foi desenvolvida a metodologia, portanto, os vários pontos que eu já referi, tem um peso de 25%, a estratégia a médio prazo, nos próximos 3 anos, tem um peso de 25%, e depois a maneira como o campo está gerido, e, portanto, a verificação no local, os vários aspectos da água, energia, etc., tem um peso também de 50%. Portanto, seja para ser ecocampus, tem que ter experiência de implementação de 7 passos, tem que ter um campus com boas práticas em termos de gestão de sustentabilidade e tem que ter uma estratégia futura, a médio prazo, de 3 anos, que planeie todas as ações a desenvolver proximamente. Só aqui uma nota para dizer que, de facto, o Ecocampus é fundamental também para a implementação da Agenda 2030. Aliás, é impossível implementar a Agenda 2030 sem a participação do ensino superior, que tem capacidade e potencial de pesquisa e inovação muito superior aos outros níveis de ensino e, portanto, os ODS aqui faz todo sentido estarem integrados no conceito do Ecocampus. Deixar-vos aqui com alguns números para terem uma ideia da dimensão. Portanto, a nível internacional, o programa Ecoescolas está em 82 países. Em Portugal, nós trabalhamos atualmente com mais de 2.000 escolas, que corresponde aproximadamente a 30% das instituições escolares. 2021 foram reconhecidas com a bandeira verde portanto, no ano passado. Portanto, estão aqui todos os níveis de ensino, desde o jardim de infância ao superior. 81% dos municípios envolvidos, quase 1 milhão de estudantes. E aqui nos vários graus de ensino que são que trabalham este programa, aqui nos outros temos, por exemplo, universidades da terceira idade, ou, por exemplo, portanto, tempos livres dos estudantes, portanto, também temos instituições não formais. Aqui no superior corresponde aproximadamente a 11% dos alunos envolvidos no conjunto do Ecoescolas. Em termos temporais, começou em 2003 o alargamento para este nível de ensino, quando começaram a aderir algumas escolas. Atualmente temos cerca de 206 ecocampos em 18 países. Em Portugal, como a primeira inscrição do ensino superior aconteceu em 2006, não teve sequência. A primeira instituição que se inscreveu e foi galardoada aconteceu em 2008, 2009. Passado 10 anos, já tínhamos 25 instituições a participar. Atualmente temos 65 instituições de ensino superior. Já foram feitos 3 galardões, portanto, a entrega de galardões Ecocampus em 3 momentos, desde 2021, e também temos começado a fazer eventos específicos para o ensino superior. Portanto, os números atuais em Portugal são estes: 62 instituições galardoadas em 23-24, das 65 inscritas, mais de 60 participam sistematicamente nos últimos 3 anos, este ano temos 65. Estes são os campos, ou seja, campos, alguns deles com várias instituições, outros só com uma, já galardoados. Temos 16 campi galardoados, 42% das instituições que participam já estão integradas em ecocampos. Deixar-vos aqui alguma nota só, para não também tentar não ser muito extensa, mas deixar-vos aqui uma nota de algumas atividades que promovemos com as várias escolas e instituições. Realizámos em Portugal
o ano passado, em abril, a primeira Conferência Internacional Ecocampus, nunca tinha sido realizada, apesar do Ecocampus já existir, como viram, há alguns anos, há cerca de 20 até, mas no início era muito experimental, muitas experiências, tem sido mais consolidado, de facto, nos últimos 8 anos, e, portanto, já era a altura de existir uma reunião, desafiaram Portugal e nós organizámos, então, em parceria com o Politécnico de Lisboa e ali com muita ajuda do Vítor Manteigas, esta primeira Conferência Internacional Ecocampus no Politécnico de Lisboa, no campus de Benfica. Já agora está marcada uma segunda conferência, portanto, para setembro, em Kuala Lumpur. Está aqui um QR Code se quiserem ter mais informações sobre a conferência, portanto, será a segunda nesta sequência. A ABAI também realiza agora governance específico para as instituições de ensino superior. Este foi o momento da entrega das bandeiras que aconteceu em dezembro de 2024, em Setúbal. Depois, para todos os níveis de ensino, também se faz a grande festa das escolas, todos os anos, com 3 a 4 mil alunos a participar, onde são entregues as bandeiras a quem demonstrou ter um bom trabalho. Anualmente fazemos um encontro nacional de formação, aberto a todos os níveis de ensino, normalmente em janeiro. Estão desde já convidados, se quiserem vir ao nosso seminário nacional. E depois, ao longo do ano, vamos tendo várias atividades, como é uma rede nacional, algumas sessões regionais, normalmente, portanto, a pedido dos municípios, o seminário que já vos falei, algumas atividades com escolas, por exemplo, limpezas de praia, aqui um projeto que é os ecocozinheiros, aqui são plantações de árvores, são apenas alguns exemplos que vamos fazendo. Não trabalhamos muito diretamente com as escolas e com as instituições, mas temos vários momentos em que o fazemos, só porque a rede é muito grande e a equipa não é assim tão grande, por nós estaríamos sempre a trabalhar e estaríamos sempre com as escolas e com as instituições. Portanto, aqui são exemplos de estratégias que usamos nestes eventos, como jogos criados para trabalhar determinados temas, também muitas ações online, desde fóruns ecoescolas para esclarecimento da metodologia, jogos CAUT, que são um sucesso entre os jovens, em que trabalhamos vários temas, alimentação, economia circular, etc. E depois também webinars temáticos. Está aqui um exemplo sobre rotação de culturas que vão acontecendo ao longo do ano. Deixar aqui uma nota de que a FI tem uma academia que pode ser frequentada por qualquer pessoa, está aqui o link, portanto existem vários cursos nessa academia, creio que já começam a existir alguns em português, a maior parte é em inglês, sobre os programas, sobre os temas, sobre questões de sustentabilidade, portanto convido-vos a espreitar este portal, que é no Moodle. Depois tem também algumas iniciativas internacionais, como por exemplo o reconhecimento dos melhores planos de aula, isto é aberto a todos os níveis de ensino, e também o reconhecimento, o FI Teachers Award, de alguns professores. Neste caso, tivemos aqui a agradável surpresa de perceber que foi distinguida este ano uma professora, precisamente de uma escola do ensino superior, que é a Ecocampus, e que, portanto, foi há 2 dias apenas reconhecida, portanto, a nível internacional. Outra atividade que a FI lança anualmente são os Global Action Days, tem geralmente na altura do Dia da Terra, 22 de abril, e é, no fundo, um desafio para desenvolver atividades em prol ou do clima, ou da biodiversidade, ou da diminuição da poluição. Portanto, o tema vai rodando anualmente. Por último, falar-vos dos projetos que nós trabalhamos com as instituições, portanto, a própria ABAI, nós, enquanto organização, tentamos ter alguns projetos em que a metodologia está pensada e depois que também culminam em concursos para premiar as melhores participações em várias áreas temáticas, sempre em relação aos temas do ano, para podermos
portanto, ajudar as instituições a trabalhar os temas do ano, mas os objetivos são principalmente a disponibilizar metodologia, recursos e facilitar e motivar a abordagem de alguns temas. Só dar-vos aqui uma visão muito rápida, são mais de 20 projetos, uns ligados à economia circular, aqui há alguns exemplos, por exemplo, a geração de positrão, que é um dos mais antigos na rede Ecoescolas, e que tem a ver com a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos, é um dos projetos em que temos muita participação. Também este das hortas biológicas, muita participação, mais de 800, quase metade da rede tem hortas que cuida e que são às vezes também recursos educativos. Um outro projeto que são os ecotrilhos, é o incentivo a explorar a natureza com atividades nos trilhos criadas pelos próprios alunos para interpretar essa natureza. Um outro projeto que tem, que é o Mar Começa Aqui, que é a pintura de sarjetas com esta mensagem, que tem tido bastante sucesso. E este ano temos, por exemplo, a Rota Conselhia de Ação pelo Clima, onde as escolas comunicam entre si, realizam compromissos e ações para minimizar o impacto das alterações climáticas. Temos também jogos que disponibilizamos online ou fisicamente. Isto é o exemplo de um outro da floresta, que pode ser descarregado online. Temos exposições que são recursos também para as instituições requisitarem, são tudo recursos gratuitos. E pronto, estou a terminar, só reconhecer aqui os nossos parceiros, que são fundamentais. Os municípios, em primeiro lugar, são eles quem suportam o nosso trabalho nas escolas, de qualquer grau de ensino. A Comissão Nacional, que faz aqui a parte técnica e científica dos programas, e depois os parceiros que nos permitem dar os prémios que já foram aqui referidos. Tinha aqui só um bocadinho, eu não vou ocupar-vos muito mais tempo, é só um cheirinho. Isto é um hino Ecoescolas já com algum tempo, mas que eu acho que se calhar nos pode inspirar aqui para terminar, e de facto já terminei, se calhar, não sei, acho que cumpri a meia hora, mas só um bocadinho. A água é vida, a terra é minha, tua e dele, e é todos nós. A natureza avisa que o mundo precisa de gente como eu e tu para os tornar melhores. O céu é ar, a água é vida, a terra é minha, tua dele e é de todos nós. A natureza avisa que o mundo precisa de gente como eu e tu para um dia os tornar melhores. O céu é ar, a água é vida, a terra é minha, tua dele e é de todos nós. A natureza avisa que o mundo precisa de gente como eu e tu para os tornar melhores. Imagina o mundo como uma folha branca, escreve a verde nela a palavra esperança. De seguida pinta amarelo, sorriso de uma criança. Mistura tudo e diz-me no fim que tom alcança. A cor azul da água no fundo representa a base da vida. No canto dessa mesma página desenha ainda um balancé no qual um ambientalista se equilibra com um capitalista para extrair recursos sem vista. Escreve 3 R's onde referes a redução e a reutilização como princípios prévios. À reciclagem, à exploração de minérios desnecessários com os quais gente fútil constrói impérios. Descartáveis, respeitando o intervalo de tempo para que o espaço recomponha e volta a ser o mesmo desde a gênese de tudo que nos rodeia. E o ecossistema permeia um ciclo com os continentes como o Pangeia. Todos somos um só e cada um pode contribuir para melhorar o espaço que o envolve. Só juntos é que fazemos a diferença. Por quanto tempo é que vais agir com indiferença? Pronto, vou interromper para não gastar mais tempo. Era só aqui um cheirinho de um trabalho também numa escola do ensino superior, no Politécnico do Porto, e que é bastante inspirador. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Margarida, pela excelente apresentação, clara, inspiradora, também por nos apresentar a metodologia dos 7 passos e o envolvimento dos estudantes, né, para formar cidadãos mais responsáveis. Eu gostei muito da sua apresentação. Agora vamos ouvir 2 especialistas que irão trazer uma leitura complementar e crítica sobre o tema. Começaremos então pelo professor Vítor Manteigas, que é professor docente na Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, do Politécnico de Lisboa, investigador coordenador do Ecopolitécnico de Lisboa, com vasta atuação na área da educação para a sustentabilidade. E depois nós teremos também a professora Maria Julieta Azevedo, docente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa,
coordenadora do programa Ecoescola na Escal, com sólida experiência na área da contabilidade ambiental e da sustentabilidade institucional. Professora Julieta, professor Vítor Manteigas, a palavra é vossa. Ok, obrigado, colega Jennifer, obrigado a todos os participantes e naturalmente obrigado à professora Margarida pela excelente partilha. Para quem trabalha estas questões da sustentabilidade e, em particular, os programas Ecoescolas e Ecocampos, isto não é propriamente novidade, mas é sempre um desafio nós ouvirmos a professora Margarida e depois identificarmos algumas das coisas onde sentimos mais dificuldade, algumas das coisas nas quais nos sentimos um bocadinho mais à vontade, mas eu reconheço para os colegas da CPLP, que não, Portugal, que nunca trabalharam estas questões associadas aos programas, isto possa parecer um bocadinho assustador. Na verdade, não deixa de ser uma primeira abordagem. E então, a lei de comentário, eu começaria eventualmente pelo fim, uh, até pelo hino. E quando se falava aqui de um dos passos da metodologia, que tem a ver com a questão da integração curricular, nós pensamos logo à cabeça que isto é muito fácil se nós pensarmos em oferta formativa na área ambiental, não é? Enfiamos isto literalmente numa unidade curricular associada à gestão de resíduos, à questão da gestão da água, e depois tudo o resto nos parece particularmente difícil nós integrarmos isto em termos curriculares. E de repente encontramos aqui um hino que é feito, ou que pode ser feito de alguma forma por ofertas formativas na área das artes, nomeadamente da música. Ou seja, podemos ter aqui o ensino da música a trabalhar estas questões também da sustentabilidade, quando à partida, numa primeira abordagem, isto nos parecia um bocadinho difícil e complicado de poder acontecer, não é? Portanto, eu começaria desde logo pelo fim, fazendo aqui este comentário a propósito do hino que aqui nos foi apresentado e que é fruto de um trabalho de uma escola superior, de ensino superior em Portugal. Depois, também há lá este comentário, dar-vos conta que há aqui, e a doutora Margarida fez questão de referir isso de forma clara e objetiva, mas não sei se terá ficado claro, há aqui dois programas distintos, ainda que se complementem. Um tem a ver com ecoescolas, que é aplicável a todos os níveis de ensino, e depois a questão do ecocampus, que é exclusivo do ensino superior. E a verdade é que eles se complementam porque nós não podemos chegar a ecocampus, não podemos ser uma instituição de ensino superior reconhecida como ecocampus, quer estejamos integrados num campo convencional como nós o entendemos, não é? Quer sejamos apenas uma instituição de ensino no edificado, no edifício, no centro da cidade, sem passarmos pelo processo das ecoescolas. E nós, em Portugal, já estamos nisto há cerca de 15 anos, e durante muitos anos trabalhamos exclusivamente sobre a chancela do Ecoescolas, mas seguindo claramente aquela metodologia, que é uma premissa. E uma outra coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção, e que também foi aqui enfatizado várias vezes, é a relevância do envolvimento dos estudantes. E este é um desafio. É um desafio para quem está nisto há muito tempo e é garantidamente um desafio para quem eventualmente irá começar. Envolver os estudantes e ter a capacidade de mobilizar os estudantes para trabalhar nestas matérias, em particular naquelas ofertas formativas e naquelas instituições que não têm na sua gênese, digamos assim, trabalhar formalmente as questões da sustentabilidade e as questões da dimensão ambiental, digamos assim, da sustentabilidade, é particularmente difícil. Mas há também estas estratégias que nós podemos encontrar. Depois, à laia de curiosidade, podemos aludir a uma outra estratégia, mas passa pelo reconhecimento também do envolvimento dos estudantes neste processo. Portanto, tem que encontrar mecanismos de se trazer para este lado, porque o futuro a eles lhes pertence e as tomadas de decisões, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vão passar também por eles. Portanto, é importante eles estarem do mesmo lado da barricada, que é o lado certo, que é o lado da defesa do ambiente e da ação climática. Portanto, não deixa de ser um desafio e gostaria aqui também de deixar essa nota. Depois, também só um comentário, e entretanto vou abrindo a porta à professora Julieta, para que ela interrompa que isto é um trabalho colaborativo. E isto aqui faz já também ênfase a outra coisa que me parece importante, que é a colaboração entre instituições no que diz respeito àquilo que é a implementação do plano de ação e aquilo que é, de uma forma genérica, a ação climática. Aliás, a Jennifer fez questão de dizer que isto decorre de um trabalho, de um grupo de trabalho, que é Comunidades e Rede, e em que é importante destacar desde logo a necessidade efetiva de promovermos a colaboração entre as instituições para que, pela colaborativa, nós cheguemos a bom porto.
E é particularmente importante no seio daquilo que é a própria metodologia, quando nós falamos da questão do informar e envolver, e é informar e envolver não só a comunidade académica da instituição, mas instituições parceiras, de ensino ou não. Aliás, a questão do Conselho Ecoescolas, não sei se terá sido claro para vocês ou não, mas para além de termos os estudantes, termos os docentes, termos pessoal técnico e administrativo, termos alguém da chefia de topo connosco, é particularmente importante trazermos para o Conselho elementos da comunidade. E pode ser até ser estratégico. Termos, por exemplo, uma indústria local que pode ter mais ou menos impacto ambiental, mas termos uma indústria local representada no nosso Conselho poderá ser particularmente interessante e estratégico. Termos, por exemplo, meios de comunicação social local que potenciem até depois um dos outros passos que aqui também foi referido, que é a questão do informar, ou seja, fazer sair para além da fronteira da instituição aquilo que nós propomos fazer e aquilo que vamos fazendo. E os meios de comunicação social local, por exemplo, podem ser particularmente importantes. Um jornal local, uma TV local, uma rádio local, por exemplo. Ok? Isto é particularmente importante. Depois, a doutora Margarida também aqui aludiu uma coisa que está na agenda do dia, que é a Agenda 2030, que é a questão dos ODS. E os ODS, como vocês seguramente sabem, não se restringem à dimensão ambiental da sustentabilidade, ou seja, e nós quando trabalhamos os ODS, acabamos invariavelmente por trabalhar todas as dimensões da sustentabilidade. E às vezes há muito aquela ideia de nós nos focarmos naquela que é a dimensão mais reconhecida, que é a dimensão ambiental, não é? Mas a questão social é particularmente importante e nós não podemos negligenciar isto, até porque o ODS 4, Educação de Qualidade, e uma série de outros, aludem e apelam muito a esta dimensão social e à própria responsabilidade social, que não deixa de ser também responsabilidade das instituições de ensino, dos diferentes níveis de ensino, do ensino superior em particular. Depois, vá lá este comentário também, e antes de passar a palavra eventualmente à colega Julieta, dizer-vos que aquilo que a doutora Margarida aqui nos apresentou é uma metodologia que vai culminar depois de cumpridos uma série de suportes e requisitos no reconhecimento. Este reconhecimento, e ela trouxe aqui a realidade de Portugal, é um reconhecimento que implica forçosamente uma instituição, neste caso a MONG, uma Organização Governamental do Ambiente, que existe em Portugal e que promove este reconhecimento. Isto não invalida que os colegas de outros países da CPLP que não tenham organizações análogas, que não tenham uma ABAI no seu país, não possam trabalhar esta metodologia. Até se vocês trabalharem esta metodologia, isto é lá é desafio já. Se vocês trabalharem esta metodologia, pode ser um ponto de partida para aquilo que alguns de vocês já têm e outros não terão, que é inputs significativos para o eventual relatório de sustentabilidade, que é quase como um requisito obrigatório hoje em dia às instituições terem e pensarem sobre isso. Portanto, poderá ser diria que um kick-off, um pontapé de saída para a final da Liga das Nações de domingo. Neste caso é um pontapé de saída para aquilo que é a implementação da metodologia e de eventual trabalho um bocadinho mais formal associado às questões da sustentabilidade, que é associarem-se de alguma forma ao Ecocampus e ao Ecoescola na primeira fase, enquanto metodologia de trabalho, estratégia de abordagem. Eu acho que é algo interessante e que, eventualmente, se não têm considerado isto, poderão eventualmente considerar. E para fechar, dizer-vos que, e aludindo mais uma vez à questão do trabalho colaborativo, que, se assim o entenderem, não estão sozinhos. Aliás, e a Jennifer vai-me perdoar esta inconfidência, mas nós, quando pensámos no grupo de trabalho nesta questão do webinário, foi um bocadinho desafiados por alguns colegas de uma universidade angolana a propósito desta questão do ecocampus, da implementação da sustentabilidade e a necessidade que nós denotámos por aquela ocasião de haver até aqui um trabalho de mentoria, digamos assim, ou de acompanhamento na implementação deste tipo de metodologias nas instituições de ensino superior que ainda não têm este trabalho feito. Portanto, que é uma coisa que a doutora Margarida não referiu isto, mas nós temos as escolas madrinhas, não é? Em determinada ocasião havia as escolas madrinhas que eram aquelas escolas que de alguma forma davam apoio às escolas que estavam a entrar pela primeira vez no programa. Nós podemos pensar à laia do Ecocampus na CPLP, também de Ecocampus padrinhos, podem de alguma forma dar apoio à implementação da metodologia na CPLP,
para ganhar escala e para potenciar mais uma vez aquilo que há bocado vos tinha dito, que é o trabalho colaborativo, porque às vezes sozinhos conseguimos lá chegar, mas é tão mais divertido, mas tão mais divertido fazermos estes percursos acompanhados, que o desafio é fazermos este caminho e este percurso lado a lado, às vezes uns a puxarem os outros, outras vezes a empurrarem, mas estando na companhia um dos outros e daqueles que sentem a sustentabilidade a bater cá dentro, é muito mais divertido e muito mais engraçado. Portanto, há lá esse comentário genérico, era isto que eu queria aqui trazer. Não sei se a Julieta, entretanto, quer complementar ou não, com algum comentário da parte dela. Muito bom dia. Muito Só obrigado. para ilustrar talvez um pouquito algumas enfim, das ideias, nomeadamente das parcerias e relativamente ao Conselho de Ecoescolas. Nós aqui no ISCAL, sendo uma escola de contabilidade, de gestão, portanto, de ciências económicas, tivemos precisamente esse primeiro receio. O que é que nós estamos aqui a fazer? Isto é tudo ambiental. Quem é que quer vai aqui plantar árvores, ainda por cima num edifício, no meio da cidade? Mas rapidamente percebemos que isto poderia ser o nosso lema. Mas agora voltando à situação do Conselho de Ecoescolas. Nós, no nosso caso, já há vários anos, temos connosco uma universidade brasileira que pertence ao Conselho de Ecoescolas. Qual é a vantagem? Às vezes temos vários projetos em comum, projetos ambientais e não só. Começou tudo pelos projetos ambientais, no sentido de quando, no Dia Mundial da Água, celebramos conjuntamente, fazendo webinars e chamando trabalhos de mestrado, portanto, dissertações de mestrado e mesmo às vezes já pós-doutoramento, para fazerem, enfim, as suas apresentações nesse dia. Portanto, é logo aqui uma mais-valia entre as duas nossas escolas. Por exemplo, quando se faz a limpeza de praia, ou quando se faz, o que é que nós fazemos? Para além de nos exigirmos à nossa escola, nós convidamos os nossos parceiros e conseguimos, de alguma forma, aumentar, digamos assim, essa ação de sensibilização. É interessante saber, olha, ali no Brasil, não é na mesma hora, porque temos aqui uma diferença horária, mas pronto, mas no mesmo dia está tudo a fazer uma praia a não sei quantos milhares de quilómetros de distância, a fazermos o mesmo e compararmos o que achamos e o que não achamos. Enfim, portanto, são situações deste género que nós já estamos a utilizar há alguns anos e que gostaríamos, de alguma forma, abraçar outros países e outras situações. Pronto, isto só em termos ilustrativos. Portanto, estava eu a falar em termos de parcerias. Relativamente ao Conselho de Ecoescolas, realmente também é importante termos outras entidades que não sejam só instituições, como o próprio Vítor falou há pouco. Nomeadamente, nós neste momento trabalhamos com a Santa Casa da Misericórdia, em termos de Conselho de Ecoescolas, com a Junta de Freguesia. Quem diz nós, estamos a só dar um exemplo, porque ainda somos bastante novatos na matéria, que outras escolas estão muito mais do que nós. Mas esta questão da Santa Casa de Misericórdia traz-nos aqui uma outra vertente da cidadania, que é algo que as escolas que não são tecnológicas também procuram. E nós aqui o que também estamos a encontrar muito é o interaging. Portanto, termos ações com diferentes idades e que nos traz surpresas engraçadas, enfim, e que também deixa aqui o desafio. Outra situação que também nos é muito cara, relativamente à cidadania, que é a questão da inclusão e da diversidade. Enfim, temos algumas experiências engraçadas. Quando fazemos os concursos de economia circular, temos uma especial atenção para os nossos alunos internacionais, que na maior parte das vezes vêm dos países lusófonos. E eles alinham muito nisto, portanto, neste concurso, onde se pede ideias, possíveis ideias para projetar nos seus próprios países. Como é que isto seria interessante se conseguíssemos fazer isto a nível mais global e conseguir mesmo ter essa tentativa de aplicação. Temos também outras coisas engraçadas, nomeadamente de colocar ou de traduzir nas várias línguas dos Erasmus, portanto, já mesmo estudantes de Erasmus e também dos estudantes dos países lusófonos, portanto, falta-me agora o termo, não é dialeto, é... Vítor, ajuda-me. Tecnologia, portanto, a poupança de água em português e em crioulo.
Portanto, temos isto tudo em termos digitais, portanto, é uma forma de incluirmos. Isto só para chamar a atenção que neste momento trabalhamos muito com os países de língua portuguesa e que seria realmente interessante haver esta maior aproximação. Portanto, eu por mim já não tenho muito mais a dizer, porque acho que o Vítor já ilustrou, digamos assim, as situações fundamentais e passaria então a palavra. Muito obrigada. Se não há mais comentários, agradecemos então os comentadores. Passaremos agora ao momento de interação com o público. Convido a todos os participantes a colocarem questões no chat ou, caso possível, ativarem os microfones para intervenções diretas. Vamos procurar responder ao maior número possível de perguntas, direcionando-as conforme o tema e especialidade de cada interveniente. Tenham a bondade. Se ninguém coloca nenhuma questão, eu aproveito e faço mais um comentário. Ok, está bem. A professora Margarida há bocado referiu uma série de programas que estão associados à AFI e depois, naturalmente, que são coordenados a nível nacional pela ABAI. O objetivo de hoje era falar especificamente do Ecoescolas e do Ecocampus, mas no caso do Politécnico de Lisboa e da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa em particular, mas de outras escolas, estou a olhar ali para o colega Helder Simões da Escola de Coimbra, utilizamos um outro programa da própria ABAI como estratégia para envolver os estudantes e para alimentar de alguma forma também o plano de ação e as atividades do Ecoescolas Ecocamp, que é o Jovens Repórteres para o Ambiente. E esta é uma das formas de mobilizar também os estudantes para a ação. Utilizamos muito isto às vezes até como estratégia pedagógica, obrigando quase que os estudantes a ir para o terreno e a explorarem problemas e boas práticas e depois a comunicarem de alguma forma aqueles que são os seus achados, que decorrem muitas das vezes de entrevistas a especialistas em determinadas áreas, por exemplo. Pois isto pode ser materializado em artigos de cariz jornalístico, não de cariz científico, ok? Mas artigos de cariz jornalístico, videoreportagens, episódios de podcast. Há lá aí de exemplo, só para vos dar conta disto. Nós temos um grupo de estudantes neste momento a ultimar um episódio de podcast a propósito do quê? Da utilização de resíduos industriais associados aos processos de valorização energética. Eles identificaram uma pessoa, expert nesta matéria, e fizeram uma entrevista, portanto, e está para ser um episódio de podcast a propósito disso. Isto, de alguma forma, obrigou-os a identificarem algo que lhes dava algum interesse e gozo em particular, e obrigou-os a identificarem especialistas nesta matéria e a irem à procura, explorarem o tema por eles próprios, o que me parece ser particularmente interessante e importante. Outra coisa que me parece importante, e chamava já a atenção também aí, em relação a isto, que é promovido pela FI, promovido pela ABAI, e que nós gostaríamos muito de fazer com os colegas de outros países da CPLP, que é a colaboração internacional ao nível dos próprios jovens repórteres para o ambiente. Nós sempre trabalhamos, por exemplo, com colegas professores que coordenam os jovens repórteres na Turquia, com estudantes da Turquia, mas gostaríamos muito de explorar estas matérias, que podem ser comuns aos diferentes países, com estudantes vossos. Trabalharmos as questões da biodiversidade em Portugal e em Cabo Verde, as questões da gestão de resíduos, por exemplo, entre Timor-Leste e Angola, trabalharmos as questões de quaisquer que sejam elas, entre os diferentes países da CPLP, envolvendo claramente os estudantes neste processo. Eu acho que era muito giro, e era muito engraçado, e era uma forma também de mobilizar os estudantes para estas matérias, ok? Eu acho que era bom. Muito obrigada, professor Vítor. Creio que não temos mais nenhuma pergunta até agora. Aproveito então para colocar uma, professora Margarida. Eu queria só que esclarecesse um pouco mais sobre o congresso que vai haver em 18 a 20 de setembro. Como é que, por exemplo, Cabo Verde pode participar ou outros países? Sim, portanto, é o segundo congresso, como eu referi, o primeiro aconteceu em Portugal
e basta inscreverem-se, qualquer pessoa se pode inscrever e participar. Podem também apresentar comunicações sob a forma de oral, de póster, workshops, portanto ainda está aberta a possibilidade, quer dizer, em termos de prazos da comunicação seria até 31 de maio, mas a partir deles ainda estão a aceitar, 31 de maio, exato. E, portanto, é só mesmo inscrever-se. Se quiser, eu posso voltar a projetar o slide e Sim, tenho agradecia. acesso ao link. Dê-me só aqui um bocadinho, onde é que ele anda? Está aqui. Eu vou projetar. Portanto, ele é organizado em colaboração com a FI, embora esteja a cargo, neste caso, da ONGA da Malásia, que vai especificamente organizar a conferência. Mas este ano, por acaso, até é junto com uma reunião internacional da FI, mas para o ano possivelmente não será. A ideia é manter estas conferências anuais, portanto, foi a segunda, será a segunda este ano, e é isso. Tem aqui o QR Code, também tem ali uma notícia no nosso site. O nosso site mais destinado ao ensino superior é o que está ali, Ecocampus. Por acaso, este é o global, este é o internacional, mas o nosso é ecocampus.abai.pt, e aqui tem o link no site internacional onde podem fazer a inscrição e depois também submissão de resumos, se não entenderem. Ok, muito obrigada. Temos uma mensagem da senhora Cláudia. Aqui diz: ótimas exposições e falas. Gostaria de solicitar que falem um pouco mais sobre o financiamento das ações apresentadas. Eu posso dizer o que é que nós fazemos. Nós, enquanto ONG, trabalhamos o financiamento. As escolas e as instituições que participam nos programas têm que encontrar os seus meios de financiamento. Nós, enquanto ONG, e todos estes materiais, o trabalho de formação, tudo isso tem a ver, o financiamento vem basicamente dos municípios, enquanto que em alguns casos em Portugal também pagam a inscrição no ensino superior, outros não, depende. Portanto, os municípios para nós são parceiros-chave, são eles que apoiam a participação das várias instituições dos vários graus de ensino, porque há um FII de inscrição para participação e é isso que nos permite também sobreviver. E depois temos então os parceiros, como por exemplo, dei o exemplo da RP Portugal, que trabalha com resíduos elétricos e eletrónicos, é uma entidade gestora, é nosso parceiro, nós desenvolvemos o projeto com eles e eles também nos ajudam, portanto, em termos financeiros e a premiar as melhores participações das escolas e instituições. Portanto, para nós, enquanto ONG, são basicamente essas duas formas de financiamento, e também projetos onde pontualmente concorremos, como aconteceu com o Climact, que tivemos aqui há uns anos, e hoje e também estamos em alguns Erasmus, mas é mais pontual. Portanto, para nós é muito o apoio dos municípios e dos parceiros. Muito obrigada, professora Margarida. Temos aqui o professor Vítor Manteigas, que pediu a palavra. Sim, eu deduzo que a questão passasse um bocado pelo financiamento das instituições de ensino superior. Exato. Sim. E nesse sentido, nós temos várias realidades. Temos instituições que têm financiamento próprio para aquilo que é as atividades associadas à sustentabilidade, têm um orçamento para a sustentabilidade, mas a generalidade das instituições não têm, de facto. Associado, por exemplo, às atividades que são desenvolvidas no âmbito dos programas Ecoescolas, Ecocampus, eu chamava a atenção aqui, mais uma vez, para a relevância das parcerias e que muitas das vezes são estratégicas. Quando, por exemplo, nós convidamos uma entidade qualquer a estar connosco no Conselho Ecoescolas, pode também ser um bocadinho esta perspectiva de criarmos aqui parcerias estratégicas para o financiamento no limite ou para fazer acontecer algumas ações e atividades. Uma das últimas ações que nós tivemos de forma colaborativa, envolvendo quase todas as unidades orgânicas, escolas, institutos, Politécnico de Lisboa, em parceria com o Unesp do Brasil e em parceria também com algumas entidades de São Miguel, e da Terceira,
teve parceiros que nos possibilitaram, por exemplo, termos acesso a bicicletas elétricas que os nossos estudantes e professores utilizaram num percurso que fez a ligação entre uma das unidades orgânicas e um ponto onde uma outra parceira estava connosco, nomeadamente a ABAI, a fazer uma campanha de limpeza e caracterização de resíduos de praia. Ou seja, tentamos encontrar parceiros estratégicos que não propriamente nos deem dinheiro, mas que no limite até pode acontecer, mas que sejam, de facto, catalisadores e que pensem que estas ações se concretizem. Outra coisa que aqui também se pode falar tem a ver com linhas de financiamento associadas a projetos. Nós podemos ter a necessidade, e muitas das vezes temos, de identificar linhas de financiamento para financiar projetos de investigação ou de inovação e desenvolvimento que podem estar e que devem estar de alguma forma associadas a estas questões. Isso é sempre um trabalho hercúleo e eu costumo dizer que é como ir a um casting. Nós andamos nos castings N vezes e às vezes ficamos à porta do elenco principal, mas em algumas ocasiões, de facto, temos acesso depois a este financiamento que nos possibilita fazer uma série de coisas. E que muitas das vezes é uma ajuda substancial e muitas das vezes é a única ajuda. Portanto, a questão do financiamento foi muito bem colocada e é um problema que é transversal a todos nós, diria eu. Mas pronto, estas são algumas estratégias que nós aqui encontramos para obviar algumas dessas questões. Por exemplo, há empresas que utilizam, peço desculpa ter interrompido, mas estávamos no onde, que há empresas que podem ajudar, não é? Consultoras, mesmo sem serem dinheiro, com bens, por exemplo, os computadores, consegue-se por vezes, para os tais concursos de economia circular, conseguir alguns bens oferecidos por essas entidades parceiras. Peço desculpa. Já agora, Está bem, obrigada. isto é como as cerejas, dar um exemplo que eu acho que é paradigmático. Nós no ISEL, e temos aqui colegas do ISEL e temos aqui colegas do campus de Benfica, que tem 3 escolas, temos neste momento aquilo que nós designamos como Ilhas da Biodiversidade. E as Ilhas da Biodiversidade são, de facto, espaços delimitados onde foram plantadas uma série de espécies autóctones que tendem a promover a biodiversidade, inclusivamente com a colocação de alguns hotéis de insetos. Muitas destas ilhas da biodiversidade são atividades de team building promovidas por uma associação, digamos assim, que tem a capacidade de identificar empresas que querem promover estas atividades de team building e que estas próprias empresas acabam por financiar a instalação e depois, em algumas circunstâncias, até a manutenção destas ilhas da biodiversidade. Outra coisa que eu posso dar como exemplo, o campus de Benfica participou no Orçamento Participativo Verde promovido pela Junta de Freguesia, portanto, a edilidade local, e este Orçamento Participativo Verde constituía uma linha de financiamento que nos possibilitou, por exemplo, aquilo que será a instalação de um painel interpretativo junto a uma destas ilhas da biodiversidade com um banco, ou seja, um mobiliário urbano, que possibilitará às pessoas poderem estar ali naquele espaço, desfrutarem daquele espaço e, ao mesmo tempo, adquirirem algum conhecimento e informação associadas às espécies que ali estão. Portanto, são alguns exemplos. Peço desculpa, Jenny. Não, obrigada pelos comentários. Temos mais uma questão aqui, do Sr. Amparo Sereno. Se poderiam explicar um pouco melhor a transição Ecoescola para Ecocampus? Ok. Eu vou aqui voltar, se calhar, a projetar só 2 slides que me ajudem a falar. Portanto, desculpa, isto não entrou no sítio certo. Todas as instituições que participam no programa durante um ano, que têm estes critérios cumpridos, portanto, trabalharam a metodologia dos 7 passos, trabalharam os temas base, que é água, resíduos e energia, e o tema do ano, e concretizaram 2/3 do seu plano de ação, que nos foi previamente apresentado. Todas essas entidades, de qualquer grau de ensino, desde o jardim de infância, desde a creche, até ao ensino superior, até à Universidade de Terceira Idade, todas podem candidatar a uma bandeira verde Ecoescolas. Ou seja, quando uma instituição de ensino superior começa, ela tem que trabalhar os 7 passos e, ao fim do ano, já pode candidatar-se ao reconhecimento enquanto Ecoescola. Ao fim de 2 anos, ou 2, 3 anos, isto, portanto, é, digamos, a forma como nós trabalhamos em Portugal. Não quer dizer que
em todos os países isto aconteça assim. Há quem comece logo em processo ecocampus, mas depois o galardão é dado só ao fim de X tempo também, nunca é no primeiro ano. Nós preferimos reconhecer no primeiro ano o esforço de implementação e no segundo de implementação da metodologia e depois então avançar para o passo seguinte. Depois de 2 anos então, e quando integram todo o campus, portanto isto agora vai depender se existe uma ou mais instituições no campus. Se fizerem então a estratégia a 3 anos, se demonstrarem uma boa qualidade de gestão ambiental do campus e se trabalharam já com esta metodologia, pelo menos nos 2 anos anteriores, então avançam para a candidatura Ecocampus. Digamos que é um reconhecimento suplementar do bom trabalho realizado pelo campus e que se mantém, portanto, desde que continua a existir a participação anual no programa. Portanto, no fundo, estão ligados, se quiserem, é aqui um upgrade e passa mais por pensar o futuro, por isso é que assenta muito na estratégia a 3 anos. Portanto, numa primeira fase é a implementação da metodologia para a participação cidadã, numa segunda fase é pensar qual é a direção que o campus quer seguir no futuro e que ações é que se podem pensar assim a médio prazo. Essa será a fase seguinte e depois o galardão passa por uma visita presencial de verificação destes vários aspectos. Espero que tenha ficado mais claro. Muito agradecida, professora Margarida. Creio que sim, já ficou esclarecido. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Sim, o senhor Amparo disse que sim, já está esclarecido. Mais algum comentário, alguma questão? Eu posso intervir se me derem licença? Sim, claro. Ok, é muito breve. Eu se calhar vou recuar um bocadinho, mas antes de mais nada, só pronto, dizer que pronto, tenho muito gosto em participar, em assistir a este webinar, muito interessante, e com alguns colegas aqui presentes, que eu aproveito para cumprimentar todos. Eu sou Manuel Barros, estou neste momento no Instituto Politécnico de Tomar e também temos um conselho de ecoescolas e somos uma entidade que este ano, pela primeira vez, foi-nos atribuído também o galardão Ecocampus. Eu tinha alguns comentários a fazer, mas vou ser muito breve, porque eu tenho 2 ou 3% de bateria no meu computador. Vou tentar só vou-me focar só exatamente naquilo que queria dizer, que era a respeito dar um testemunho sobre o financiamento. No caso, nós tivemos uma atividade, por exemplo, aqui no ano passado, há 2 anos, não me recordo muito bem, aqui no nosso instituto, onde nós tivemos conhecimento de uma campanha nacional que foi promovida por um hipermercado em Portugal, que é o Pingo Doce. Desculpem lá, eu penso que ninguém se vai importar por eu estar aqui a fazer publicidade, mas eles tiveram uma campanha, por exemplo, esta cadeia de hipermercados portuguesa lançou uma campanha chamada Bairros Felizes, Portugal Feliz, onde pronto, praticamente era uma campanha onde as entidades de cariz social e comunitário podiam participar e depois, agora não vou entrar em pormenores, mas basicamente era um apoio que eles davam num determinado valor monetário, onde nós concorremos e por acaso ganhamos esse concurso e com esse concurso nós podemos equipar, portanto, portanto, adquirimos vários equipamentos que veio depois ser usado nos espaços verdes do nosso campus. Isto foi portanto, com estes equipamentos que nós adquirimos,
Isto, na realidade, foi muito importante porque enriqueceu muito os nossos espaços verdes e são equipamentos muito usados pelos nossos alunos. E, portanto, eu só queria dar este pequeno testemunho, porque, pronto, é uma forma de, para quem não tiver financiamento, às vezes é uma questão de aproveitar algumas oportunidades que aparecem e eu só queria, pronto, deixar este pequeno testemunho. Como disse, e agradecer a oportunidade, e eu estou mesmo quase a terminar. Se de repente eu desaparecer do ecrã é porque a bateria terminou. E muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Manuel Barros, pela intervenção. Mais alguma questão ou comentário? Temos aqui do Sr. Amadeu. Boa tarde. Poderiam, por favor, enviar a apresentação para um e-mail? Ok. Isso é só um comentário. Creio que sim, será possível depois enviar e partilhar a apresentação. Acredito. Sim, eu estou já a partilhar vou já partilhar com o Vítor, ele depois tratará disso, certamente, não é? Ok. Então, muito obrigado. Bem, se não temos mais nenhum comentário, nenhuma questão, então agradeço em nome da organização a todos e a todas que estiveram conosco neste webinar, a nossa oradora, a professora Margarida, aos nossos comentadores, o professor Vítor Manteiga e a professora Maria Julieta, ao professor Marcelo Bezerril e, claro, a cada participante que nos acompanhou. Este foi um momento de partilha e inspiração que esperamos que se traduza em mais ações concretas de sustentabilidade nas nossas instituições de ensino superior. Informamos que os materiais de apoio, se aplicável à gravação do evento, estarão disponíveis posteriormente para os nossos participantes inscritos. Fiquem atentos às próximas iniciativas da Rede de Sustentabilidade da FORJ e continuemos juntos nessa jornada para um ensino superior mais consciente, verde e transformador. Muito obrigada e até breve.